É, eu fico pensando, né? Na verdade, vilão e anti-herói, a gente pode pensar que são duas coisas diferentes, né? Quando a gente fala do vilão, ele é, digamos assim, a contraparte do herói, né? Ele um pouco vai encarnar, né, porções realmente, ele faz uma oposição ao herói dentro da história, né? Ele um pouco encarna, né, o mal mesmo, né? Enquanto o herói vai encarnar, né, potências positivas. Mas quando a gente também fala de anti-herói, a gente pode justamente pensar naqueles heróis, eles são os protagonistas, né, da história, mas eles não são, digamos assim, a imagem típica, né, do herói, digamos assim, mais maniqueísta, né, do herói que encarna potências, né, e valores morais absolutamente positivos, né? Então, eu penso, por exemplo, né, do Macunaíma. A gente não pode dizer que o Macunaíma ele é o vilão dentro da história, né? Ele é um anti-herói, quer dizer, ele é o herói sem nenhum caráter, né? Da mesma forma, o Dorian Gray, né? O Dorian Gray, a gente não tem propriamente um vilão dentro, né, da história, ele é o herói da nossa história, né? Tem agora eu esqueci o nome, é um personagem fascinante também, que é quem vai primeiro instigar, digamos assim, o Dorian Gray para a complexidade, para as maldades, vai tirar um pouco ele desse lugar de inocência, mas, na verdade, fazendo aflorar o que já existia nele. Eu esqueci o nome desse personagem incrível, do Oscar Wilde é outro criador incrível de personagens, né? Mas, enfim, o Dorian Gray também vai ser um anti-herói, né? Quer dizer, ele vai encarnar, ele vai num crescendo, né? De até se eu não tenho limites, né? Até que ponto de maldade, né? De atos de crueldade ou de realização de desejos inconfessáveis o ser humano pode chegar, né? Porque a marca disso nunca acontece nele, vai acontecer no duplo, né? No retrato. É muito incrível, né? Como o Wilde vai criar. Mas eu fico pensando, né? Que esses anti-heróis, quer dizer, essas figuras ambíguas, né? Eles são, de certa forma, né, a nossa salvação e a nossa perdição. Eles nos fascinam, porque eles vão encarnar, muitas vezes, os nossos desejos mais inconfessáveis, né, ou a nossa porção de maldade mesmo, né, de egoísmo, de vingança, mas muitas vezes eles têm uma autoestima muito elevada, né, uma rebeldia, uma transgressão, uma liberdade, uma libertinagem. Né, os anti-heróis, muitas vezes, eles são irreverentes, né, eles falam e fazem tudo aquilo que a gente não teria coragem, né, de falar ou de fazer, né, acho que, de novo, né, esse é um dos ganhos da literatura, da arte, né, ele é o espaço em que tudo aquilo que nós, muitas vezes, não podemos expressar socialmente, mas que existe, às vezes existe com força dentro de nós, pode ganhar um espaço. Se a gente pensar que contos de fadas também é literatura, como o Antônio Cândido dizia, né, aí, no lugar do vilão mesmo, né, a criança precisa de um lobo mau na história, né, porque ele encarna as porções de maldade que ela mesma tem, e que ela precisa saber que existe um lugar para isso também. Né? É terrível esse movimento de tirar as maldades, né, dos livros. Não, o lobo não era mau, o lobo só foi excluído na sua infância, quando ele é pequeno, essa psicologização que às vezes está acontecendo com as personagens. Não, gente, o lobo era mau. O mal existe em nós. Né? Nós precisamos das personagens más, né, dos vilões propriamente dito. E é interessante a gente ter um anti-herói, porque é esse mal, mas que às vezes tem características
boas, ele pode ter uma astúcia que passa um pezinho para a maldade, mas passa um outro para não, né? E isso é muito interessante. Eu fico pensando também, né? Por exemplo, o Brás Cubas, do Machado, né? É um personagem muito marcante na nossa literatura, né? Esse defunto autor, acho que foi o primeiro defunto autor da literatura brasileira, né? Um morto que está escrevendo, escreve de além túmulo, né? E justamente por isso ele não tem filtro, né? Ele fala, senhores, não há nada como o desdém dos finados, né? Então a gente vai ter essa prosa que fala absolutamente tudo, né, que confessa, né, inclusive os motivos não nobres por trás de ações que ele poderia querer, né, em vida ter disfarçado de nobres, né, então, de certa forma, ele também é um show de horrores, né, das atitudes, do pensamento da classe dominante do Brasil, né, dos senhores, só que com muito humor, né, a gente, inclusive, demorou, né, a gente, digo, os leitores brasileiros demoraram para ler o Brás Cubas como uma personagem detestável, né, um ser humano assim tão detestável, né? Por quê? Porque é isso, porque ele tem um carisma, ele tem uma fascinação, porque a gente também está com esse véu, né, da mentalidade da elite brasileira com todos os nossos preconceitos. Então essa foi a grande sacada do Machado, né? Criar uma personagem com quem os leitores iriam se identificar, né? Mas que ao mesmo tempo ia revelar tudo de terrível e inconfessável, né? Em termos de atitude, postura e mentalidade humana que existia, né? Enfim, falei um monte, desculpa, Não, me empolguei. e é um tema tão rico que realmente assim é muito legal que um assunto vai puxando o outro. E eu lembrei muito do Coringa, né? Dessa nova versão do cinema, que sim, o mal existe, né? O mal tá ali, o vilão tá ali, mas tem histórias e versões que não são contadas do vilão. Sim, e isso é muito interessante, né? Se por um lado, claro, a gente vai falar o lobo mal é mal, né, na história dos 3 porquinhos ou dos 12 cabritinhos, enfim, né, nessa dimensão da criança, mas eu acho que quando a gente passa, né, para o campo da psique adulta, né, o que está movendo o mal em nós? Porque, de novo, também o mal existe em nós, né? Não só na criancinha que quer fazer a maldade com o amiguinho, é que a gente socialmente conseguiu, né, barrar os nossos impulsos, mas o Coringa, esse novo, né, eu acho muito incrível nesse lugar, né, justamente dessa complexidade, né, da personagem que tinha o desejo, né, do riso, mas ao mesmo tempo, não só o desejo, mas a imposição, né, do riso. E aqui lugares de extremo, né, e como a gente pode tensionar a psique, né, de tal forma, né, para um desejo de bem, né, que isso se reverte no contrário, né, em todos os traumas, e todos os veios, né, que vão ficando. O Fausto não deixa de trazer essa imagem, o Fausto do Goethe, né, era o doutor Fausto, ele era uma personalidade de inteligência, né, absoluto, um professor respeitadíssimo, conhecedor de vários campos, né, amado pelos alunos e tudo, mas ele tinha uma insaciedade, né, de um desejo de totalidade, de um saber, eu ainda não sei tudo, eu ainda quero mais, né, e é a partir daí que o diabo vai entrar, né, e ele vai fazer o pacto para atingir a totalidade, é um pouco o tema do romantismo, né, o Goethe estava muito imerso, né, nisso, tentar chegar
né, ao bem através do mal, né, ainda não deixa de ser um desejo de bem, né, só que se torceu no meio do caminho, né.